Bem-vindo ou bem-vindo de volta ao Dono de Si. E aí, como é que vocês estão hoje? Olha, especificamente hoje eu vim conversar com vocês sobre inteligência emocional. E eu vou conversar com vocês de um jeito bem humano, até porque eu quero que vocês entendam que inteligência emocional não tá ligada em não ter emoções ou anulá-las e usar somente esse lado racional. Não. Para entendermos e aprendermos sobre inteligência emocional, primeiro é preciso a consciência de que as emoções fazem parte de ser humano. Temos o nosso lado racional e ele é muito importante, mas nossas emoções também são. Elas nos guiam para alcançar mais das coisas boas em nossas vidas que queremos e aprender a lidar com as coisas ruins que nos acontecem. Quero que vocês entendam que quando começamos a aprendizagem de obter mais inteligência emocional de fato, a gente lida muito com a resistência de agir por impulso, ou seja, sem usar a inteligência emocional, porque a inteligência na prática nada mais é do que a nossa capacidade de pensar antes de agir, ou melhor, de agir adequadamente diante de uma determinada situação. Sendo assim, seria prudente eu dizer que a nossa capacidade de ter inteligência emocional aumenta conforme a prática de agir com uma forma mais controlada de si mesmo, usando mais nosso lado objetivo da mente para identificar nossas emoções no determinado momento em que elas acontecem ou refletir sobre elas no momento em que elas acontecem de fato e perceber o que eu estou sentindo agora. Realmente fazer essa pergunta para si, porque a gente vive no automático e não percebe os nossos comportamentos e as nossas condutas como ser humano, aquilo que passa dentro de nós enquanto a gente vive a nossa vida cotidiana. O que eu tô sentindo agora? É raiva? É medo? É ansiedade? É tristeza? É alegria? Geralmente, o lidar com as emoções em relação a uma inteligência emocional, geralmente são as emoções que nos deixam mais para baixo, né? São emoções de mais baixa vibração, que são o medo, a raiva, a ansiedade, a tristeza. Enfim, emoções que nos geram mais um lado negativo da gente do que um lado positivo de senti-las. Então, nesse momento, a gente precisa analisá-las, realmente perceber primeiro o que a gente está sentindo em primeiro lugar, porque muitas vezes a gente não entende o que a gente está sentindo. Eu falo de uma pessoa que eu já tive muitos sentimentos, mas eu não conseguia defini-los. E isso é importante, a gente refletir e analisar o que eu tô sentindo, para que aí sim a gente consiga entender ele e aí por fim lidar com ele, né? E aí você identificou, o que eu tô sentindo agora é tristeza. Bom, é a tristeza. Então, por que eu estou me sentindo triste com essa situação? Eu estou me sentindo triste por isso, por aquilo e por isso. Nesse momento de você perceber qual é a emoção predominante e por que você está sentindo ela de fato, por que motivo, você consegue parar. Eu acho que a gente, como ser humano, em cada vez mais automático, a gente não percebe que a gente tem o tempo de parar e refletir sobre tudo que a gente quiser. Sobre a gente, sobre as outras pessoas, sobre as nossas emoções, principalmente, né? Falando sobre inteligência emocional. Então, nesse momento de parar e analisar mesmo, você percebe, ok, eu posso me sentir assim. É válido sentir as emoções que você sente, tá? Nunca anule as suas emoções, nunca tente sucumbir a essas emoções, porque só vai fazer o efeito rebote, não é ser saudável. Isso não é ter inteligência emocional. E, enfim, acredito que a gente tá aqui pra aprender as coisas e saber a lidar com elas realmente e não tentar esconder elas da gente mesma. Por fim, nesse momento de você validar suas emoções, de entender, olha, eu tô sentindo isso por conta disso e disso, e eu sei que eu posso sentir isso, mas analisar. Por exemplo, eu vou dar exemplos pra vocês mais práticos pra ficar mais fácil de entender o conceito que eu quero explicar. Você tá lá fazendo seu café da manhã, linda, bela, maravilhosa, que eu sei que vocês são. E aí você tá lá fazendo seu café, de repente, aquele pão com ovo delicioso que a gente faz no nosso café da manhã. O ovo cai fora do lugar que deveria, cai no chão e quebra e espatifa. Você tem duas opções. Você tem a opção de reagir de uma forma exagerada com a situação, ficar chateada, ficar triste. Meu Deus, meu ovo, que saco, olha isso, meu dia já começou errado, vai dar tudo errado porque esse maldito ovo caiu aqui e agora, eu vou ter que limpar, que saco de limpar. Só o fato de ter acontecido isso, parece que, nossa, o
dia já estragou tudo. E aí você fica reagindo exageradamente, né? Uma emoção de frustração, de raiva, de que ódio que esse ovo caiu aqui. E meio que percebe que esse erro, entre aspas, não deveria ter um estrago tão grande no seu dia, um estrago tão grande no seu psicológico, né? No seu estado emocional. Então, o que é inteligência emocional? É você perceber, bom, o ovo caiu no chão. É normal você se sentir frustrada, porque de regra e de acordo com o seu critério, né, não era pra ele ter caído no chão, era pra você ter conseguido fazer o seu café da manhã normalmente. Mas ok, você vai ter que limpar? Você vai ter que limpar. Então, prefira lidar com as coisas que acontecem de forma mais inteligente. Né, literalmente. É uma capacidade treinável, assim como tudo que a gente adquire. Eu vou ficar estressado o meu dia inteiro, ou parte da minha manhã, por conta disso, ao invés de simplesmente limpar o ovo que caiu no chão e pegar outro ovo pra eu fazer o meu café da manhã. E eu sei que é fato que a gente vai sentir a raiva. Eu falo raiva porque eu tenho raiva se meu ovo cair no chão e ficar puta. Mas assim, vai adiantar você ficar frustrada exageradamente ou com raiva, enfim, triste até, por conta de um ovo ter caído e mudar todo o seu humor, todo o seu dia, e enfim, isso refletir, né, porque quando você manda emoções também, através do seu sistema, tudo isso, o nosso organismo, o nosso cérebro, ele capta, né, e pode ser que vá se suceder a horas ou momentos, tipo, desprazerosos pra você, por conta de uma situação que poderia ser refletida de uma maneira diferente, né, ser reagida de uma maneira diferente. Tem aquela frase, né, bem clichê, que não é as coisas que acontecem, como você reage às coisas que acontecem. E isso exemplifica muito o raciocínio da ideia final da inteligência emocional. Porque para você chegar nesse estágio, você precisa aprender primeiro o que você está sentindo, o porquê você está sentindo aquilo que você está sentindo. E sentir, você vai sentir, porque o nosso sistema emocional, ele é autônomo, tá, gente? Eu gostaria que vocês entendessem isso. É automático. Nós não controlamos o nosso sistema emocional, tá? Várias pessoas que trabalham com isso, que são mais psicólogos, cientistas, eles podem falar melhor do que eu, né? Eu sou apenas uma aprendiz da vida que gosta de saber e estudar sobre as coisas, mas eu falo de uma fonte de experiência de que eu adquiri e quero adquirir ao longo da minha vida mais e mais inteligência emocional. E eu percebi, diante dos estudos e também da minha percepção de vida, que não tem como controlar o que você sente, tem como controlar como você reage ao que você sente. Eu quero que vocês entendam isso, porque muitas pessoas, eu já ouvi falar que, para você atingir seus objetivos, para você viver uma vida melhor, você tem que ignorar suas emoções, você tem que focar nos seus objetivos, você tem que usar o seu racional e blá, 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 blá. Essas pessoas estão sem alma, tá? E estão sem inteligência emocional, que na verdade eu acho que é a chave para muitas coisas na nossa vida. Eu vou falar de uma coisa que várias vezes já me aconteceu, como eu tá gravando e achando que eu tô gravando, eu não tô gravando, ou tá editando e meu editor travar e eu ter que começar tudo de novo, entre outras coisas. Nossa, eu já chorei, eu já fiquei triste, e eu sei que é normal, é o compreensível até você ter emoções relacionadas a tal acontecimento. A questão é que eu tenho a capacidade, veja só, eu tenho, não só eu, como todos nós, a capacidade de lidar de uma forma mais compreensiva, mais calma, mais controlada diante da situação. Isso tem muito a ver com autoconhecimento também. Eu acredito que ter inteligência emocional é você se autoconhecer, você se analisar como pessoa e perceber o que você consegue aprender diante das coisas que te acontecem, como você consegue lidar com as emoções, né, sejam elas boas e ruins para você no momento, porque acredito que todas as emoções elas são boas, elas nos servem de algo, tanto as que é considerada ruim quanto as boas, né, que são consideradas boas. E a inteligência emocional faz com que a gente coloque as emoções, eu ia falar cada uma na sua caixinha, mas eu acho que não necessariamente é isso, é você conseguir diminuir e aumentar elas de acordo com o momento. Por exemplo, se você quer se sentir mais motivada, você também pode usar a inteligência emocional para você se sentir mais motivada, porque não é algo que acontece frequentemente a todo momento, a tal da motivação. Ou também diminuir emoções como a tristeza, a ansiedade, através da prática de lidar com elas, examinar o porquê disso e se conhecer ao ponto de saber como fazer esse gerenciamento, né? De perceber, olha, a minha ansiedade, quando acontece, eu sei que se eu fizer isso, se eu respirar com calma, se eu me concentrar, eu falo por mim, se eu escrever, eu vou conseguir fazer com que ela diminua e que eu perceba o que realmente está acontecendo. Porque, como eu disse, as emoções, elas sempre vêm primeiro. Elas são parte automática do nosso sistema de ser humano. O que acontece é que quando eu
percebo a minha emoção, eu consigo, depois que eu reflito sobre ela, perceber o que fazer com ela. Eu vou abaixar ela, eu vou controlar ela. Isso é totalmente possível diante do nosso cérebro e é treinável. É uma coisa que você consegue ter a capacidade de produzir mais autocontrole para sua vida através de lidar melhor com suas emoções. E ter essa inteligência emocional é um processo como tudo na vida, né? Entender o que você está sentindo, como eu disse, descobrir o motivo pelo qual você está sentindo e aprender a lidar melhor com esse sentimento, seja ele qual for na sua vida. E também a inteligência emocional, ela não é só com a gente, né? Porque há coisas externas que são fora do nosso sentir pessoal, que é, por exemplo, um ovo cai, uma câmera que desliga, uma pessoa que é grosseira na rua. Agora, há momentos que são o nosso próprio sentir interno, né? Que é essa emoção intrapessoal, digamos assim, que é um pensamento de 1800 bolinhas e de repente, ai meu Deus, tô triste aqui porque ela disse que não gosta de mim. Entre outras coisas que você pega se refletindo no momento da sua vida. Às vezes, momentos desafiadores que você está passando, então às vezes você acaba voltando nesse ciclo de sempre pensar sobre isso, de gerar essas emoções negativas para você naquele momento, ou não necessariamente negativas, mas exageradas, né? Você não consegue sair desse turbilhão de emoções e ter realmente essa inteligência emocional de aprender a lidar com elas para sim ter uma solução diante daquele acontecimento. Porque eu acho que ter inteligência emocional nada mais é que aprender a caminhar mesmo estando triste, mesmo estando desmotivado, mesmo estando, enfim, com sentimentos. Porque se a gente deixar com que os sentimentos nos controlem, então a gente não controla a nossa própria vida. É necessário esse lado racional nosso de perceber o que está acontecendo e aprender a lidar com isso, não anulando os nossos sentimentos. Eu acho que as emoções são as coisas mais lindas que a gente tem, então é necessário que a gente aprenda como a gente lida com elas, literalmente, né? Falei lidar várias vezes, mas é porque essa palavra me ressoa muito como adequada. É importante saber lidar com as coisas, com as nossas emoções, com o nosso sentir, para que ele nos atravesse de uma maneira muito mais calma. E eu sinto muito que a inteligência emocional, ela nos volta pro foco, pro nosso foco. E, inclusive, ela é muito importante tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional, né? Em como a gente lida com as pessoas ao nosso redor, como a gente lida com a gente mesmo, que também é muito importante. Isso reflete, né, na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos, na nossa vida profissional, como a gente resolve, como a gente soluciona as nossas questões no dia a dia, sejam elas numa empresa ou trabalhando num home office, por exemplo, né? Então, são vários cenários em que a inteligência emocional ela modifica completamente o nosso dia a dia, nossa rotina, porque é como a gente reage às coisas na nossa vida, tanto para com as outras pessoas, tanto para com a gente mesmo. E hoje eu vejo o quanto ela me ajudou a ser uma pessoa mais focada, mais resiliente, mais forte e a me automotivar, né, a continuar fazendo os meus afazeres e metas, mesmo em dias que eu não me sinto no mood, entendeu? Mesmo quando eu não me sinto no mood, eu acabo fazendo o que eu deveria, gostaria de fazer, né, baseado no meu futuro. Antigamente, quando eu era mais nova, eu sentia que se acontecesse alguma coisa no meu dia em que o meu emocional era afetado, eu me sentia tão desmotivada e tão triste a ponto de não querer fazer nada no meu dia. A ponto de eu não querer estudar, a ponto de eu não querer ver meus amigos, a ponto de nada. Então, veja só como a emoção estava tão forte, tão exagerada, que eu não conseguia viver. Eu acho que as emoções, elas são importantes, mas elas não devem ter esse papel de não deixar você viver, de paralisar você a ponto de você conseguir viver a sua vida do cotidiano ou de você pensar tanto naquilo que você não consegue se concentrar nas outras coisas importantes pra você. Claro que vai ter um momento que você vai refletir sobre aquilo, mas no momento certo, no momento que você estiver disponível para aquilo, faz sentido? Porque você pode estar com raiva de alguém em um dia que você precisa conversar e que você tá querendo muito conversar, mas você tá no seu trabalho, então você não pode conversar com aquela pessoa agora. E faz sentido conversar com aquela pessoa agora? Com aquele sentimento aflorado e você pensando tanto naquilo que você nem consegue focar no seu trabalho? Não, não adianta. Então é muito mais fácil você esperar, você sair do seu expediente, você chegar na sua casa, quem sabe tomar um banho, comer alguma coisa e falar, olha, agora eu vou conversar com fulano. Então isso, né, essa inteligência emocional, né, aprender a lidar com o seu estado emocional,
é muito bom porque te traz, como eu disse, muita autonomia na sua vida, seja ela pessoal e profissional, de viver a sua vida sem que as emoções te afetem de uma maneira tão forte na sua vida, né? De uma maneira que você não saiba como lidar e não consiga achar uma solução, às vezes, pra algo, porque muitas vezes a gente tá pensando tanto em algo e sofrendo, né? Lidando com as emoções de uma maneira... Não lidando, na verdade, né? E aí você não consegue nem pensar numa solução, não consegue pensar de uma forma mais calma, mais compreensível em relação ao assunto. E aí é muito mais difícil de existir assim, é muito mais difícil de ter relacionamentos, é muito mais difícil de conseguir lidar com o seu trabalho. Então eu tenho certeza que a inteligência emocional também me trouxe melhoria em relacionamentos pessoais e profissionais, né? E é muito possível mudar e desenvolver o seu estado emocional, tá? Eu acredito que a gente tá na vida sendo aprendiz e vai desenvolvendo ao longo da vida, né? Assim como nós um dia já fomos bebês, crianças e que a gente não sabia nem abrir o olho e enxergar. Hoje a gente cada vez mais tem mais conceitos e ideias intrínsecas na nossa mente porque a gente conseguiu desenvolvê-las. E isso significa que é muito possível e a inteligência emocional tem essa função justamente pra gente entender e lidar com as nossas emoções e também das outras pessoas, como eu disse. Então, é necessário sim um autocontrole das nossas emoções e a inteligência emocional ela tem essa função também da gente trazer mais autocontrole para nossa vida e aprender a analisar sem julgar, e é isso que você deve desenvolver, a sua capacidade de aprender a lidar e reagir com as coisas que acontecem e assim conseguir se manter no foco dos seus objetivos. Porque assim você consegue, com certeza, ser uma pessoa muito mais madura, mais sábia, mais inteligente e, acima de tudo, mais feliz. E eu espero muito que vocês se desenvolvam nesse sentido de inteligência emocional, que vocês percebam e analisem mais no seu dia a dia o que você está sentindo, o porquê que você está sentindo aquilo que você está sentindo e aprender a pensar antes de realmente tomar uma atitude em relação àquela emoção, seja ela boa ou ruim. Aprenda realmente a se controlar a ponto de que nem suas emoções boas, nem as ruins te definem de fato ou te tiram do foco. E é importante que vocês entendam que a inteligência emocional é praticável. É uma coisa que você vai buscando ser mais saudável, ser mais maduro e a longo prazo isso acontece cada vez mais. E agora chegou o momento fofoquinha da semana. Ai, como eu adoro esse momento, gente. Vou falar pra vocês o meu ponto alto da semana. O meu ponto alto da semana ultimamente tá sendo compras. E eu vou confessar que é isso. Eu vou ter que falar novamente porque eu não consigo me aguentar de felicidade que eu estou. Porque minha casinha tá cada vez tomando mais forma de lar, ficando mais aconchegante mesmo. E nesse final de semana a gente foi pra casa dos meus pais. E aí a gente acabou indo pra uma cidade em que é uma cidade feita de enxovais. Assim, eu acho que o tema da cidade... Tem até fábricas que eles fazem só coisas de cama, mesa e banho e, enfim, muitas coisas de enxovais mesmo, de roupas de cama. E a gente ficou caçando lá coisas que a gente queria. Eu comprei várias fronhas lindíssimas pra minha cama. É lençol e o que eu mais queria, que era uma cortina pra minha sala. E eu amei. Ficou tipo beijinho, coisa fofíssima. Vai também estar no canal pra vocês, tá bom? E esse com certeza foi o ponto alto da minha semana, fazer compras pra minha casa, compras que eu queria. É muito bom você comprar coisinhas que fazem a sua casa ficar com mais cara da sua casa. O ponto baixo da minha semana, gente, eu não sei nem se eu falei isso ou não falei. Não, acho que eu não falei, é que é tanta tour desse guarda-roupa. Gente, vocês vão falar mais um episódio e eu falando do meu guarda-roupa. Não, eu juro, eu espero que seja o último sobre o ponto baixo da minha semana, que seja o guarda-roupa. Eu não aguento mais. Eu quero que na próxima semana o meu ponto alto seja o guarda-roupa. Porque a gente pediu a troca do guarda-roupa e eles falaram que iam vir buscar o guarda-roupa, as peças do guarda-roupa, né? Porque o guarda-roupa não tá montado, né? E aí eles falaram que ia vir numa data, marcaram, agendaram, a agenda foi realizada com sucesso e eles não vieram, simplesmente eles não vieram, gente. Eu acho que é uma palhaçada. Eu acho que essa tour do guarda-roupa tá sendo uma tour assim, sabe aquela série que, assim, já deu tantos episódios que você fala, nossa, podia ter acabado na terceira temporada, que ia ser ótimo. Pois é, eu tô me sentindo assim com o meu guarda-roupa. Pelo amor de Deus. Não, é sério, pelo amor de Deus. E aí, meninas e meninos do Brasil? Eu tô sem meu guarda-roupa porque agora ainda eles vão buscar essas peças. Agora eles falaram uma nova data, ou seja, vai demorar mais ainda. E ainda vão buscar e ainda vão falar uma outra data pra trazer o outro. Ou seja, quem sabe ano que vem eu tenho meu guarda-roupa. Qualquer coisa eu vou avisando, tá? Qualquer coisa eu vou falando pra vocês, não tenho certeza. Isso com certeza é uma coisa que ter inteligência emocional me fez aprender a lidar com isso, né? De uma melhor maneira. Eu tô até rindo aqui com vocês, mas olha,
Ai, ai, mas tá bom, né? E se tudo que eu disse até agora fez algum sentido pra você, avalie o podcast com 5 estrelas ou as estrelas que você achar que ele merece. Compartilhe o episódio com um amigo que você acredita que deva pensar mais sobre a importância dessa inteligência emocional na nossa vida. E também ajuda muito o pod a chegar em mais e mais pessoas, e é assim que o Spotify reconhece que vale a pena espalhar mais a palavra do dono de si pro mundo. Então vamos tá aí compartilhando, e eu sinceramente amo, juro, eu amo ver vocês compartilhando nas redes sociais. Pode ser no WhatsApp, mas especificamente no Insta, pra eu poder ver quem tá ouvindo. É assim, muito gratificante e eu amo ver a carinha de vocês. Obrigada por estar comigo mais uma semana e até a próxima conversa, tá bom?